Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do fim dos BRICS e o início do CRINC. Pois é, o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, foi substituído por CRINC, China, Rússia, Índia ou Irã e Coreia do Norte. Vamos entender esse caso aqui, porque não, o BRICS não acabou, tá? Ele continua existindo, mas ele meio que saiu de moda, porque ficou claro para todo mundo que houve uma divisão aí no mundo e que o Brasil ficou do lado de cá. Então, o BRICS, a tendência é que ele perca força daqui para frente. Não estou dizendo que o BRICS vai acabar, não vai acabar. Dilma vai continuar ganhando o salário dela de 70 mil dólares por mês, um negócio absurdo desse lá, para fazer nada, para fazer porra nenhuma, para gritar com os funcionários, que é o típico dela, né? Mas fora isso, os BRICS meio que foram abandonados em favor do CRINC. Foi a grande mudança que a gente teve com o trunf social aqui do Trump, falando que nós perdemos a Índia e a China e a Rússia para a China. Ou seja, no final das contas, formou-se os blocos. O CRINC é o bloco do lado de lá, né? Vamos entender esse caso direitinho. Essa notícia foi sugerida por Gi Bombonzinha, meu vizinho conversa com o carro dele e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E aí, essa é a história, né? Assim, veja, essas siglas, o BRICS, ou CRINC, ou outras siglas que surgem, o G77, por exemplo, G20, foram siglas que no passado, G20, por exemplo, já foi muito importante no passado, o G77 já foi muito importante no passado. Hoje em dia ninguém mais fala em G77, são siglas que surgem e perdem importância. Não é que o acordo deixe de existir, é que ele deixa de ter relevância, né? E o fato é que a gente passou por um momento desses agora, a gente viu um momento em que parece que está havendo de fato uma separação do mundo em dois polos bastante claros, né? O Putin conseguiu o que ele queria, só que ele vai perceber agora que é um prêmio de merda, porque vai ficar, o mundo multipolar vai ficar com polo em China, Rússia, Irã, Coreia do Norte e talvez a Índia, e esse polo vai ser um polo bem ruinzinho, porque é um polo focado em autoritarismo, né? Vamos entender então o que é o CRINC. O CRINC não é uma coisa nova, tá? Não surgiu agora, ele já existia aqui, ó. Essa matéria aqui ó, fala sobre o briefing do CRINC, falando sobre os laços econômicos do CRINC, né? Padrões desiguais de colaboração, e aí fala aqui sobre o que é o briefing aqui do caso, falando sobre qual que é o grupo, né? É o chamado eixo do mal, China, Rússia, Irã e Coreia do Norte. Só que isso mudou com a entrada da Índia, né? A Índia também entrou. A vantagem da Índia é que ela pode entrar junto com o Irã aí, ninguém percebe, né? CRINC com um I ou CRINC com dois Is, o som é o mesmo, fica a mesma coisa, né? Por que eu estou dizendo isso? Vocês lembram que teve recentemente o SCO. O SCO é o Encontro de Xangai, né? Encontro de Cooperação Econômica de Xangai, em que basicamente o Xi Jinping convidou um monte de países da Ásia para participar. E basicamente quase todos os BRICS estavam lá, com duas exceções importantes, Brasil e África do Sul. Brasil e África do Sul não estavam lá. Assim, tava o Celso Amorim, né, que é o presidente. Cara, nem sei o que o Celso Amorim é, porque em tese ele não faz parte do governo Lula. Vocês sabiam disso? O Celso Amorim, ele representa o governo Lula num monte de coisa, aparece na frente do Ministério das Relações Exteriores num monte de coisa, mas ele não é empregado em tese, ele não tem nada, nenhuma relação com o governo Lula. Então é uma coisa totalmente esdrúxula. Eu fico me perguntando se é legal isso, ou se não é ilegal esse tipo de atuação do Celso Amorim. Mas enfim, isso aí é um outro problema para outra hora. O Celso Amorim estava lá na China e coisa e tal. Mas a verdade é que a maior parte dos países foram representados pelos presidentes. Então tava lá, o Putin foi, tava o Xi Jinping, tava o Narendra Modi da Índia, o cara do Irã também não foi. O cara do Irã mandou um representante, porque o Irã, vocês sabem, foi destroçado recentemente por Israel e Estados Unidos, mas mandou um representante também, um ministro das Relações Exteriores. Mas tava um monte de gente lá, um monte de presidentes e coisa e tal. E teve aquele desfile patético militar chinês, estilo soviético, coisa feia pra caramba. Mas enfim, o que chamou a atenção nessa história é que isso deu um gás muito forte ao CRINC, né? Ou seja, o BRICS, que era o que o pessoal estava vendendo e coisa e tal, não, porque o BRICS vai fazer frente aos Estados Unidos e coisa e tal. É o que eu falei com vocês, no momento que o Trump colocou essa coisa aqui, esse tweet aqui, ou esse trunf, né, olha, parece que nós perdemos a Índia e a Rússia para a China e que eles têm um futuro próspero juntos, o presidente Trump deseja a eles, né? Então, ou seja, o Trump tá meio que dizendo assim que, olha só, beleza, então, vocês querem um mundo multipolar? Beleza, fica com o polo de vocês aí, a gente vai ficar com o nosso aqui, né? E o que chama a atenção nessa história é que o Brasil, que também tem laços com a China e com a Rússia, não apareceu nessa lista. Então é importante notar que, aparentemente, o Brasil ficou do lado de cá. O Trump acha, ou tem certeza, que vai conseguir trazer o Brasil para a esfera de influência dele, né? Então, eu espero que sim. Tô torcendo para que sim. É a melhor coisa pra gente, sem dúvida alguma, né? Então, aparentemente, o que aconteceu foi isso, né? Emergiu agora os CRINCs, que é a coisa mais importante nessa história, né?
Quem são os CRINCs? Aqui fala o Atlas Report, né? Os países que formam um novo eixo do mal do mundo e o que eles querem, né? Então, o ressurgimento de um eixo do mal, aqui, isso aqui ó, é de junho de 2024. Então, esse termo CRINC não é novo, tá? Ele já está acontecendo há algum tempo, já está sendo discutido há algum tempo já. Não é uma coisa nova, mas tal como os BRICS também. Os BRICS também a ideia eram os países grandes em desenvolvimento que tinham por aí, né? Esse termo surgiu lá em 2010, mais ou menos, né? Foi inclusive um jornalista inglês que cunhou esse termo e coisa e tal, e depois que criou o grupo desses países, né? A Rússia, a China e o Brasil e a Índia, né? E depois entrou a África do Sul também. E depois entrou um monte de outros países também, mas é uma besteira isso. Por que eu falo? O BRICS, ele não tem um objetivo claro, ele não tem uma base sólida. O CRINC é muito mais focado nesse sentido do que o BRICS, se você parar para pensar. Porque, bem ou mal, o CRINC ele tem uma vantagem clara, né? Ele é um bloco contínuo, né? É um bloco que faz fronteira um país com o outro. Para pensar. CRINC é o quê? A China, a Rússia, a Índia ou o Irã e a Coreia do Norte. Todo mundo aqui faz fronteira, todo mundo na mesma área ali, aquele grupinho ali. E todos têm, com exceção da Índia, né? A Índia é uma democracia, mas todos os outros são ditaduras, né? Autoritários, comandados por um chefe supremo e coisa e tal. Então, é uma coisa que realmente chama atenção, né? É o que eu falo para vocês. Beleza, foi criado um segundo polo no mundo. Qual que é o problema desse segundo polo? É o polo das ditaduras. A gente voltou para a era da União Soviética, né? De novo, estamos num mundo dividido entre países capitalistas e países autoritários. Não vai dar o mesmo resultado que deu da outra vez. Os países autoritários, por mais que, mesmo que por hipótese, a intenção do líder desses países seja fazer um país forte, economicamente viável, gerar riqueza, acabar com a pobreza, acabar com a fome, os líderes sempre têm imagens positivas, eles dizem que querem coisas boas, né? Eu não sei se querem mesmo, tá? Mas eles dizem que querem, né? Mas o fato é que o problema do cálculo econômico mostra que mesmo que por hipótese um líder queira melhorar o país, um líder autoritário, ele não consegue. Porque ordens diretas, planejamento central não funciona. Se você não entende qual é o problema do cálculo econômico, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tem um vídeo meu lá no canal Ancapsu Classic, que eu descrevo o que é o problema do cálculo econômico, que foi levantado pelo Ludwig von Mises em 1921, num paper, né? O paper dele se chamava, um paper em alemão, né? E ele escrevia por que os países socialistas são impossíveis, por que o cálculo econômico é impossível no socialismo. E ele previa nesse paper que a União Soviética iria falhar. Lembra, a gente está falando de 1921. A União Soviética foi criada em 1917. Ela mal tinha começado. Naquele primeiro momento estava lindo, né? Todo mundo achava que era maravilhoso. Comunismo é a solução do mundo, não que vai resolver todos os problemas, que acabou a pobreza e não sei o que lá. Poucos anos depois, já teve Holodomor, né? Já teve a grande fome na Ucrânia, já teve a grande fome na Rússia. A China, depois disso, também na Revolução Comunista deles, também teve grandes fomes e coisa e tal. Mas é aquele negócio, né? Ele previa, inclusive, o Mises previa, inclusive, que ia durar um tempo, mas que depois ia acabar. E foi exatamente o que aconteceu. E acabou pelo exato motivo que ele mencionou. A economia, quando é planificada, ela começa a acumular ineficiências. Sempre que um governo intervém na economia, ele gera uma ineficiência na economia. Quando é um país capitalista, bem ou mal, a coisa se rearranja e retorna à eficiência da economia. Mas quando é um país socialista, um país em que você tem um autoritarismo, uma ordem grande de cima para baixo, essas ineficiências vão se somando. Esse é o problema do cálculo econômico. E no final das contas, elas acabam gerando uma catástrofe. Como acontece em Cuba também. Cuba é o mesmo problema. Por que Cuba está na miséria completa como está hoje? É anos e anos, décadas e décadas de ineficiências econômicas se acumulando, se acumulando, se acumulando. Como você não tem um mercado capitalista, elas não se reajustam, né? Aqui no Brasil, a gente tem ineficiências também. O governo, quando inventa essas leis malucas de aumentar imposto e coisa e tal, isso é ineficiência econômica. Mas como é um mercado majoritariamente capitalista ainda, acaba se rearranjando. Fica ruim, piora a situação de todo mundo, mas a coisa tem um rearranjo. Num sistema como a União Soviética, ou como a China, ou como outros países autoritários, não tem esse rearranjo. Então a coisa vai só se acumulando, 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 uma hora explode num monte de merda e purpurina, né? Foi o que aconteceu na União Soviética, é o que vai acontecer com o CRINC em algum momento, né? E a beleza é essa, né? Ou seja, tem aqui vários reportes sobre o CRINC, não é coisa nova, tá? Isso aqui é coisa que já tem há bastante tempo, já está sendo tratado o CRINC como o eixo do mal, né? E o que eu acho isso bacana? Eu acho isso bacana porque o Brasil não está nesse eixo. A gente não está aí, meu amigo, putz. Porque eu sempre achei o BRICS uma idiotice, nunca deveria ter existido. Mas se ele ficar meio que sumir nas sombras e deixar de ser relevante, beleza, deixa pra lá, não faz diferença nenhuma, né? É chato, é uma coisa meio vergonhosa a gente fazer parte do BRICS, mas deixa pra lá, né? Esquece essa porcaria. Parece que a tendência, depois do trunfo do Trump, né, e desse rearranjo lá do SCO, é que vai ficar o CRINC pra lá e a gente vai ficar pra cá.
tá bom pra mim, não estou reclamando, menos mal nessa história toda. Eu acho que só ainda depende da gente mostrar que a gente não quer o Lula e o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque se deixar na mão do Lula e do Alexandre de Moraes, eles vão querer que a gente vá para a China, eles vão querer que a gente vá se alinhar com o lado de lá. Por quê? Porque eles querem, né? Para eles é melhor. Para o Lula e para o Alexandre de Moraes é melhor isso. Vai ser um regime autoritário, com censura, com controle, coisa e tal. A economia brasileira vai para o saco completamente, mas para eles, né, como pessoas, fica melhor. Então, para eles é o que eles vão querer, com certeza. Espero que a gente consiga, de fato, se alinhar aos Estados Unidos aqui. Parece que é para isso que está se caminhando a coisa, né? Então, é isso daí. Esse é o CRINC. Não quer dizer que os BRICS acabaram, mas parece que já tem uma sigla nova, mais relevante agora no mundo. Seja bem-vindo aos CRINCs. A gente tá fora. Vocês que estão na China aí, que se ferrem com essa porra.